Olá, minha baby, bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. E esse vídeo vai ser um pouquinho diferente dos vídeos com os quais vocês estão acostumadas. Hoje eu não vou falar de estratégia de prova. Hoje é um vídeo mais de mentalidade. Eu quero que você assista esse vídeo se você enfrentou alguma reprovação, você tá sentindo medo do que vai acontecer depois de ser aprovada, você tá achando que não vai ter espaço para você porque o mercado tá saturado, ou você tá desanimada da faculdade de Direito porque você sente que não tá entendendo tão bem. É um vídeo que eu já apliquei em várias fases da minha vida e pensar nessa historinha que eu vou contar para vocês hoje me fez ter mais tranquilidade para tomar as minhas decisões e ter mais calma para aceitar a situação da forma que ela é. Então vamos lá. Primeiro eu quero te dizer da onde que veio essa história. Foi essa história? Foi nessa situação? Uma vez, quando eu ainda era assistente desembargador no Tribunal de Justiça de São Paulo, eu cheguei para minha chefe, falei, doutora, eu preciso conversar com a senhora. E nessa conversa, eu disse para ela que eu estava pensando em pedir exoneração do meu cargo do segundo grau para conseguir um cargo no primeiro grau e eu ia acabar perdendo algumas coisas, eu ia sair daquele ambiente que eu estava inserida, que era um ambiente que eu gostava de estar, inclusive. E tinham acontecido algumas coisas não tão legais nos últimos meses e eu contei para ela sobre esses fatos. E ela me perguntou, Amanda, você já ouviu falar no conto do fazendeiro? Eu disse, não, doutora, nunca ouvi falar. E foi então que ela me contou essa história. Ela me disse mais ou menos o seguinte, tinha um fazendeiro que tinha um filho e um belo dia ele estava cuidando do pasto e chegou um grande alazão na sua propriedade. Esse grande alazão não tinha dono, ninguém encontrou de quem era e ele acabou ficando na propriedade desse fazendeiro. E o vizinho do fazendeiro, vendo o que tinha acontecido, veio falar com o fazendeiro e disse, mas que baita sorte, hein? E o fazendeiro, muito sábio que era, olhou para esse vizinho e respondeu, não sei. Depois de alguns meses, o filho do fazendeiro, ele estava dando de comer para esse garanhão, para esse alazão. E ele acabou levando um coice. E acabou que ele ficou coxo, ele ficou manco. E um pouquinho depois, o vizinho do fazendeiro veio até a propriedade e disse, mas que baita azar, hein? E o fazendeiro novamente olhou para o vizinho e disse, não sei. Depois de um tempinho houve uma guerra e todos os jovens foram convocados para essa guerra, menos o filho do fazendeiro, que era coxo. Depois de alguns meses, todos aqueles que foram pereceram no campo de batalha. O filho do fazendeiro, por não ter ido, sobreviveu. Então o vizinho novamente veio à propriedade do fazendeiro e disse, mas que baita sorte, hein? E o fazendeiro novamente respondeu, eu não sei. E qual que é a moral dessa história? A gente nunca sabe quão boas são as coisas que acontecem com a gente no momento que a gente está vivendo. Da mesma forma, a gente nunca sabe se as situações ruins que acontecem com a gente são verdadeiramente ruins. A verdade é que a gente só consegue ter a real dimensão do quanto uma situação é boa ou ruim, ou do quanto ela significa, se a gente voltar os nossos olhos para trás, para o passado. No momento que a gente está vivendo, seja qual for a situação, você não tem o discernimento necessário para chegar a conclusão nenhuma. Pode ser que as piores situações que venham a acontecer com você tragam os maiores benefícios. Pode ser que uma reprovação agora seja a melhor coisa que poderia ter acontecido no seu caso. Eu vou dar um exemplo prático do que aconteceu comigo. Quando eu lancei o meu primeiro produto digital, eu acabei sofrendo um cancelamento. Então eu fui cancelada pelo tribunal todo, eu recebi um monte de mensagem e aquele parecia o pior momento que eu já tinha vivido. Todos os dias eu acordava chorando e eu abria meu Instagram e eu via um monte de mensagens de gente que não me conhecia dizendo coisas horríveis e eu me sentia mal e eu fiquei desesperada, eu só queria que aquilo lá passasse, eu só queria que aquilo lá acabasse e eu achei que tinha sido a pior coisa que aconteceu comigo. E por vezes eu cheguei a pensar, por que eu fui mexer com isso? Por que eu fui mexer com essa história? A vida tava boa, eu devia ter ficado do jeito que eu tava, fazendo o que eu tava fazendo. E por sorte as coisas não aconteceram dessa forma.
Por sorte, as coisas aconteceram da forma que elas tinham que acontecer. Quando tudo isso passou, foi o fato de eu ter perdido meu cargo comissionado que me deu força suficiente para pedir exoneração. E quando eu pedi exoneração, eu passei a seguir aquele que eu descobri que é verdadeiramente o meu propósito. Talvez se essa situação não tivesse acontecido comigo, talvez se eu não tivesse passado por tudo isso, que na época foi muito ruim de verdade, eu não tivesse aqui hoje, eu não tivesse tendo a liberdade que eu tenho hoje, eu não tivesse vivendo numa paixão que eu vivo hoje, eu não tivesse conhecido as pessoas que eu conheço hoje, conhecido esse mundo no qual eu estou inserido hoje, talvez eu não tivesse conseguido chegar a tantas pessoas, talvez eu ficasse com um conhecimento retido para mim e eu não compartilhasse, eu não espalhasse isso, eu não pudesse ajudar, mesmo que da forma que eu consigo, ninguém. Então, eu agradeço até pelas coisas ruins que aconteceram no meio do caminho. E todas as vezes que alguma coisa muito ruim acontece, seja o que for, eu lembro na hora do conto do fazendeiro. E aí eu penso, tá bom, isso aqui é ruim nesse momento, mas talvez daqui a um tempinho eu chegue à conclusão que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. E isso traz uma leveza surreal, porque o nosso poder de fato não está nas coisas que acontecem com a gente. Muitas vezes isso é incontrolável. O nosso poder reside em como lidar com aquilo que acontece com a gente. É aí que está a força. Como você escolhe lidar com esses fatos, essas situações, vai dizer em quem você vai se transformar. E eu espero que você tenha muito mais leveza para aceitar as situações que estão fora do seu controle a partir de hoje. E sempre que algo ruim acontecer, lembra do conto do fazendeiro, que eu tenho certeza que isso vai te trazer um pouquinho de consolo. É isso, até o próximo vídeo.